tela. Eu apareço inteiro para todo mundo aí, de assim? Como que tá? Aparece, aparece. Tá, então beleza. Então tá. Pessoal, muito boa noite. Hoje nós vamos trabalhar com o tema o uso da inteligência artificial na educação, benefícios e desafios. Já que até eu acredito que vocês vão aprender muito hoje com o professor Norton. Eu sou a professora Edicleia, coordenadora do curso de pedagogia, e o tema inteligência artificial é um tema que está bastante em voga, embora não seja algo novo, mas devido aí, né, professor Norton, o chat GPT, né, o fenômeno aí desse chat, acabou que muitas pessoas acabaram que pensando que era algo novo, mas é algo que já vem sendo discutido há bastante tempo. Então, nós, enquanto educadores, professores, nós temos que pensar o que a inteligência artificial pode trazer, né? Pode ser um recurso, já que ela é uma ferramenta tecnológica, para nos auxiliar enquanto professores, né? Então, eu creio aí que o professor Norton tem muito a falar a respeito disso e vai esclarecer muitas dúvidas de vocês aqui. Então, aproveitem esse momento, vocês que são acadêmicos dos cursos de licenciaturas, né, sejam muito bem-vindos, alunos de História, Geografia, Educação Especial, Educação Física e Pedagogia. Então, que seja uma excelente noite, um excelente workshop, mais um workshop aí de profissionalização docente, né? E, professor Norte, seja muito bem-vindo, né? Que tenhamos uma noite produtiva. Então, boa noite, Edicleia, muito obrigado pela apresentação. Eu vou ficar olhando para a câmera aqui, então, para poder conversar com vocês, enfim, para ser mais direta a nossa comunicação. O título da apresentação que me foi solicitada é justamente como a Edicleia já trouxe, falar sobre o uso da inteligência artificial na educação. E a reflexão que eu quero propor para vocês aqui é justamente quais são os benefícios e quais são os desafios do uso dessa inteligência artificial. Edicleia, de áudio está tudo certo aí? Tudo certo, Tá, tranquilo, então, tá ótimo. então perfeito, certo? Edicleia me auxiliará ali quando eu não vou ficar olhando para o chat. Eu estou com duas telas aqui, eu vou olhar para a câmera, só que a câmera fica mais para baixo, tá bom? Então vai lá. Pessoal, a Edicleia já trouxe uma informação ali que é bastante interessante. Eu só me apresentando, eu sou o professor Norton, eu sou um professor de história, sou historiador, e eu organizei uma fala que é para a gente conversar, trazendo uma exploração bastante abrangente sobre a inteligência artificial na educação. Mas, como historiador que sou, obviamente, eu proporei aqui um exercício de retomada ao passado para que a gente possa situar. Então, as reflexões que eu acho que são interessantes para todos nós aqui que estamos de alguma maneira relacionados à atividade docente. Vocês estão enquanto discentes na formação para a docência. Vocês estão em cursos de licenciatura e eu trarei aqui algumas reflexões justamente de como é que isso se aplica no nosso cotidiano, no nosso ofício de professor. Além da minha atuação aqui na Unifael, eu estou também em sala de aula, em escolas de educação básica. Então, eu atuo não só no ensino superior, mas eu também atuo nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. E o desafio, quando a gente fala de oportunidades e desafios no uso da inteligência artificial, é algo que está completamente presente e no dia a dia. E o que eu gostaria de trazer como reflexão também, pessoal, é justamente o fato de que a gente não deve temer o uso dessa inteligência artificial. É bastante comum escutarmos colegas e profissionais de outras áreas de atuação dizendo que alguns cargos, algumas funções, elas serão suprimidas pelo uso da inteligência artificial. Tá?
É uma reflexão que merece atenção, é claro. Sim, ao longo de toda a história, nós temos funções, temos atividades que foram, sim, suprimidas. Vou dar um exemplo bem claro aqui, procurarei trazer exemplos para ilustrar essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. É, a função, por exemplo, de um ascensorista de elevador, ela deixou de existir já faz bastante tempo. A função de um lanterninha de cinema, ela também deixou de existir. Ela foi útil, ela foi necessária quando essas tecnologias elas apareceram e, de alguma maneira, elas afetaram a sociabilidade humana, como, por exemplo, o advento do próprio cinema. Vale lembrar aí que no final do século XIX, quando da exibição dos primeiros filmes gravados, lá na França, os irmãos Lumière, que desenvolveram o cinematógrafo, eles reuniram espectadores para apresentarem a tecnologia do cinematógrafo, a capacidade de registrar imagens estáticas numa velocidade tal que, quando projetadas, elas trazem a ilusão do movimento. Isso é o cinema. Então, era uma máquina fotográfica que conseguia fotografar 24 quadros em um segundo, e na hora que eu passo aquele rolo de filme na frente de uma luz, de um projetor, eu vou projetar essas imagens, que elas são todas estáticas, são todas paradas, eu vou projetá-las em movimento. É algo como todo mundo aqui já deve ter feito algum dia, de desenhar no canto do caderno e depois passar os dedos assim para dar aquela ilusão de movimento. Então, quando chega uma tecnologia que ninguém conhecia, eles projetaram as primeiras gravações, uma das cenas é justamente os trabalhadores saindo das fábricas, naquele final do século XIX, início do século XX, quase, num momento de inovações tecnológicas da segunda Revolução Industrial, e um outro trecho do filme que foi gravado pelos irmãos Lumière do trem, da locomotiva chegando na estação. E quando o trem vai se aproximando da tela, os espectadores ficaram impressionados e saíram correndo, se atropelando, derrubando cadeiras, porque eles imaginaram que aquele trem invadiria o auditório no qual os espectadores estavam. Então, o elevador é a mesma coisa, tá? Já que eu comentei, o elevador é a mesma coisa. Quando o elevador aparece e resolve construir edifícios, colocar uma casa em cima da outra, como se falava isso há algum tempo, eles desenvolveram uma tecnologia para fazer subir mais rápido, para não ter que usar as escadas, e muita gente achou aquilo lá extremamente desconfortável, claustrofóbico, e evitavam usar aquilo com medo de cair e de outros problemas. Então, são desafios que nos são impostos. Sim, a inteligência artificial ela vai suprimir alguns postos de trabalho. Vai sim. Dificilmente ela conseguirá suprimir o ofício do professor. A atividade docente, ela dificilmente será suprimida pelo uso da inteligência artificial. No entanto, a reflexão que precisa ser considerada é que, sim, nós, professores, precisamos nos adaptar a esse novo tempo, a essas novas tecnologias. Como tudo que acontece no universo do dia a dia, que afeta a nossa sociabilidade. Um professor de 100 anos atrás, lá de 1923, ele tinha alguns recursos e atuava de uma determinada maneira. Eu pretender fazer a mesma coisa, repetir o mesmo modelo docente hoje, eu estou fadado ao fracasso. Então, a reflexão é: vamos nos adequar, vamos entender o que é a inteligência artificial e vamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Então, a gente vai falar sobre o conceito de inteligência artificial. Acho que é necessário trazer essa apresentação para a gente entender qual que é o significado da inteligência artificial no mundo contemporâneo. A gente precisa também pensar, como eu já falei, nessa perspectiva histórica, traçando uma possível evolução histórica dessas ferramentas educacionais que fazem uso
da inteligência artificial. Vou procurar trazer um comentário sobre, bastante superficial, mas só para deixar como a gente fala no dia a dia, tá? Uma pulga atrás da orelha de vocês, ou seja, um incômodo, um certo desconforto, para a gente falar sobre as questões éticas e morais do uso da inteligência artificial no nosso cotidiano. E quando eu falo nosso cotidiano, vamos sempre procurar trazer para o universo da escola, para o universo da sala de aula. E, por fim, vamos refletir sobre a influência da inteligência artificial na educação e no desenvolvimento de habilidades para a resolução dos problemas cotidianos. Então, só para adiantar aqui, semana passada, hoje é segunda-feira, então, né, eu tive o dia inteiro em sala de aula, mas foi semana passada que isso aconteceu. Alunos do 9º ano de uma das escolas das quais eu trabalho vieram questionar. Eu passei uma atividade para eles buscarem informações sobre o contexto do mundo contemporâneo na pós-ditadura civil-militar no Brasil, e um dos alunos veio: posso usar a inteligência artificial generativa, o chat, GTP, como foi colocado aqui? Eu falei, pode, tá? Só que eu vou querer, então, que você me apresente depois, na hora que você organizar a apresentação com o resultado das informações que vão ser recolhidas, eu quero que você me mostre como você fez o comando para buscar a informação no chat, tá? E qual foi a resposta gerada. Que é isso que eu vou querer avaliar, porque é com base nessas informações que nós vamos trabalhar. E eles acharam estranho: mas você vai permitir mesmo? Eu falei, vou permitir. Só que a gente precisa entender como é que eu faço o comando e quais são as respostas que estão aparecendo. Edicleia, eu bati o olho aqui, eu estou vendo que tem gente reclamando que está mudo e sem áudio, mas está funcionando, ok? Tá funcionando. Eu até Tá. comentei aqui que o problema não é no teu áudio, não é Não é na conosco aqui. transmissão, é na Não, recepção deles. isso. Eu até comentei que eles procurem usar o fone, que normalmente acaba que funcionando melhor. Tem pessoas que estão ouvindo, então quer dizer que o problema não é na nossa transmissão, Não, perfeito, então. Eu só tá? bati o olho aqui, daí, então tá bom. Então, pessoal, é esse o caminho, é esse o roteiro lá, tá? Então, vamos pensar inicialmente sobre essa definição de. Deixa eu só ver, tá? Horário, beleza. Essa definição de inteligência artificial, porque na essência, inteligência artificial tem se referido a esse desenvolvimento de sistemas de computadores que podem nos auxiliar na execução de algumas tarefas que exigem a inteligência humana. Ou seja, o desenvolvimento de uma complexa rede de softwares, hardwares e, né, tudo que diz respeito à computação e que vai servir para executar tarefa que comumente é executada por nós, seres humanos. Como, por exemplo, resolução de determinados problemas. Eu preciso buscar uma informação. Um sistema computadorizado pode executar uma série de tarefas e me apresentar a solução de um determinado problema. No aprendizado, a gente faz parte do universo de educação, que é o universo à distância. Tá? A gente tem alguns momentos presenciais, mas grande parte da nossa estrutura aqui no Unifael, ela é à distância, ou seja, o aprendizado, ele pode sim, como já foi feito em outros momentos da história, funcionar de maneira à distância e com o uso de inteligência artificial. A inteligência artificial, na percepção de determinadas situações ou problemas, e na tomada de decisões, estão cada vez mais desenvolvidos e evoluídos. Aplicativos, por exemplo, para a área de saúde, nos quais a gente preenche com determinados sintomas e o aplicativo ele resolve o problema que anteriormente teria que ser consultado um médico presencialmente humano. Ele vai juntar várias informações, vai nos apresentar um resultado, vai nos trazer um diagnóstico desse exame.
Então, tudo isso daí faz parte dessa inteligência artificial. Está dentro desse arcabouço que define e conceitua inteligência artificial. Inteligência artificial, então, para a gente resumir, para ser simples essa compreensão, nada mais é do que a criação de máquinas que vão simular e vão replicar, e às vezes vão, inclusive, superar aquilo que até então era uma função cognitiva do ser humano. Quando eu digo superar, tá? Desde que eu me conheço por gente, tá? Ou seja, mesmo antes dessa popularização da inteligência artificial no mundo cotidiano, no nosso dia a dia e tudo mais, eu lembro de ter visto em jornal, em televisão, máquinas sendo criadas para tentar vencer o ser humano. E o que eu mais me lembro da minha época de infância, e já faz algum tempo, é uma época de infância que aconteceu no século passado, certo? Lá na década de 1980, vamos pensar assim, eu me lembro de ter visto desafios em xadrez, jogadores de xadrez que estavam sendo desafiados por máquinas, por computadores gigantes, com máquinas muito grandes. Professor Norton, pessoal, vamos combinar o seguinte, vamos deixar os nossos microfones fechados, porque senão acaba atrapalhando no decorrer da aula, né? Então, a gente quer aproveitar o máximo, né, do que o professor Norton está falando, então vamos manter fechados. Obrigada. Pode continuar, professor. Beleza, tá? Então, trazendo isso daí, né, esse mundo da inteligência artificial, ele sempre existiu. Então eu lembro dessas situações aí com os jogos de xadrez, nos quais grandes campeões do xadrez mundial eram desafiados por máquinas, às vezes ganhavam e às vezes perdiam dessas máquinas. Então a inteligência artificial, a IA, como a gente tem falado aqui no dia a dia, e aparece essa abreviatura em textos, notícias e tudo mais, ela não é um fenômeno recente. Ela é algo que já existe há algum tempo, ou seja, há algumas décadas, mas, como historiador, eu fui fazer a tarefa de casa e fui buscar elementos que pudessem comprovar algo nesse sentido, máquinas que poderiam simular e que poderiam replicar informações que eram nossas, né? Que nós teríamos que observar e buscar e alcançar essas informações. Então, lá na antiguidade, a gente pode identificar a criação de máquinas, de ferramentas que cabem nessa definição de inteligência artificial. Tá? Mas a influência disso tudo ela vai aparecer de maneira muito grande nas últimas décadas e na educação. Vai ser aí nos últimos 20 anos que a gente vai ver isso aí realmente acontecer de maneira muito mais intensa. Então, vamos pensar essa história. Tá? Essas origens da antiguidade, lá da inteligência artificial, a gente pode pensar o uso de ábacos, por exemplo, ou outros dispositivos que são chamados de computação analógica, ou seja, não é o computador como a gente conhece hoje, de computador digital, tá? Mas computação analógica, tá? Um mecanismo, por exemplo, de anticétera, tá? O anticétera é um precursor da inteligência artificial. De maneira semelhante, os quipos incas eram sistemas que trabalhavam de maneira conversando, tá? Com códigos binários, com a variação de cores em cordas e várias amarras, nós diferentes. A combinação das cores com a quantidade de nós fornecia um código binário para os incas, antes da chegada dos europeus em terras americanas, que é o mesmo código, a ideia e o conceito é o mesmo código binário que aparece nos softwares, que aparece na programação. Quando vocês estão vendo hoje aqui uma tela aparecendo todo esse chat de bate-papo, as imagens, então estou vendo várias pessoas aparecendo aqui e tudo mais, nada mais é do que um monte de números
que o software processa isso tudo e transforma em imagem para nós. Mas entre a minha casa aqui em Santa Catarina e a casa de vocês em várias localidades do Brasil inteiro, tem que caminhar por meio da internet. E não vai a imagem, não vai tudo isso por meio da internet. Mas são códigos que vão, esse código binário. Então, esse anticetera, tá? Era, sim, um mecanismo, um computador analógico, que ele foi criado, certo? Justamente para poder tentar identificar situações astronômicas, eclipses. Isso aí na Grécia, tá? Na Grécia, mais ou menos lá por volta do século I a.C., século I ou século II, período da Grécia clássica ali, com os filósofos e tudo mais, eram pessoas que buscavam conhecimento empírico. Eles queriam buscar o conhecimento por meio da experiência, a comprovação, tá? Não aceitavam verdades dadas como absolutas, e esse mecanismo ele foi encontrado há mais ou menos uns 100 anos num, num naufrágio, numa costa daquela porção insular da Grécia, e é um conjunto, é um objeto metálico que ele é um conjunto de engrenagens e mostradores que podia prever não só as posições astronômicas, como eclipses e outros eventos celestes. Então, pessoal, isso aí é algo que já existia. Ele substitui a função cognitiva do cérebro humano e é uma ferramenta que ajuda a gente a prever situações. Isso é muito importante. Vamos pensar que ali, mais ou menos, né, nesse período aí, um pouco antes, inclusive, com uns 2.000 anos antes, os egípcios já faziam já previam enchentes do Rio Nilo. Tá? E isso é muito importante. Era importante para aquela sociedade quase 4.000 anos atrás, para garantir a produção de alimentos que abastecia aquela civilização, como é importante para nós hoje. Então, hoje, pessoal, a gente teve aí recentemente, ainda estamos vivenciando alguns reflexos, mas na região sul do país, até um pedaço da região sudeste, nas últimas semanas foram semanas de intensas chuvas, de muitos alagamentos, de várias enchentes, e muita gente conseguiu garantir condições de sobrevivência graças às previsões, muitas delas de inteligência artificial. Então, aprender a usar a inteligência artificial, o uso na educação, ela vai ser bastante importante para a gente preparar os cidadãos, os indivíduos, para a resolução de problemas cotidianos. Então, prever um eclipse, fenômenos astrológicos, vai ajudar, por exemplo, a garantir que a minha casa não alague, ou que, alagando, que eu possa me prevenir, que eu possa subir os móveis da minha casa, enfim. Outros tá, aparelhos, outras ferramentas vão aparecer. Então, lá da antiguidade, eu posso dar um salto bastante grande no tempo e chegar mais ou menos aí no século passado, mais ou menos uns 100, 150 anos atrás, nós vamos ter outras pessoas desenvolvendo outras tecnologias. No século XX, por exemplo, a gente vai ter vários matemáticos que vão, e cientistas de computação que vão começar a imaginar a criação de máquinas para simular justamente os processos de pensamento humano, as capacidades cognitivas. Se for pesquisar, a gente vai achar nomes como Alan Turing, John McCarthy, que desempenharam papéis fundamentais ali no início da segunda metade do século passado. A história da Primeira Guerra Mundial e depois, principalmente, da Segunda Guerra Mundial, ela traz vários exemplos disso. Potências inimigas precisavam decifrar códigos secretos dos outros. Os britânicos, por exemplo, tá, os ingleses, usaram uma série de matemáticos e cientistas de computação para poder decifrar os códigos secretos dos alemães e poder garantir depois a vitória dos aliados.
Então, tudo isso aí existe, isso aí é inteligência artificial. Talvez não seja exatamente da maneira como a gente conceitue hoje, mas são mecanismos que vão sendo desenvolvidos com outros tipos de máquinas para justamente assumir a função que deveria ser do ser humano, para auxiliar o ser humano. E aí um ponto de reflexão para a gente já pensar esse encaminhamento desse workshop. Como que a inteligência artificial ela pode sim ser uma ferramenta de apoio para nós, professores, para a nossa atividade docente, e como é que ela pode ser, inclusive, um apoio para vocês que ainda estão em fase de estudante. Aliás, a gente vai ser sempre estudante. Tá? Esse é o exemplo. A máquina de Turing, que eu comentei com vocês, ele é um ponto de virada, é uma ruptura na história da inteligência artificial, porque é uma construção teórica que vai lançar as bases para a computação moderna. Depois a gente vai ter outros exemplos, desenvolvimento de computadores digitais. Tá? Os primeiros computadores eletrônicos de uso geral, como o próprio nome já diz, eles vão computar, eles vão juntar informações, processar informações e armazenar essas informações. Processar informação e armazenar informação é a capacidade da mente humana, né, é habilidade cognitiva, só que de repente eu tenho muitas informações a serem trabalhadas. Tá? Tanta informação, só para dar um exemplo, o exemplo que eu usei hoje na sala de aula do ensino médio, da terceira série do ensino médio, por exemplo, lá o exército nazista, na execução do projeto da solução final, no qual eles pretenderam executar o extermínio de uma série de pessoas que eles consideravam que não deveriam existir, entre elas os judeus, por exemplo, eles fizeram uso do quê? Eles fizeram uso de um intrincado sistema de computação. Pessoal, a gente estima aí que em torno de 6 milhões de pessoas, de judeus, tá, de pessoas judias, tenham sido executados em campos de concentração nazistas durante a execução da solução final proposta pelo Hitler e colocada em prática pelo exército nazista. Cara, 6 milhões de pessoas é muita gente para a gente computar, para eu marcar na caderneta, para eu saber de onde vieram, quais eram os nomes, quantos anos tinham, quais eram os bens, as posses, porque tudo isso ficava com os nazistas, o ouro, o dinheiro, as joias, obras de arte. Então eles precisaram ter um desenvolvimento, e numa época na qual não tinha computadores como nós os conhecemos hoje, foi necessário que empresas como, por exemplo, a IBM desenvolvessem estruturas próprios só para os nazistas. Então criaram um software só para atender aquela demanda. Naquela época eram cartões perfurados que posteriormente foram muito utilizados nos bancos, por exemplo. Os bancos, há 20, 30 anos, usavam ainda esses sistemas de cartões perfurados, sistema de lotérica do Brasil, aí, a Loto, usava esses sistemas de cartões perfurados para combinar informações e processar essas informações num tempo muito mais rápido que a mente humana poderia conseguir colocar. Tá? Um outro exemplo, já na década de 60, vamos chegar cada vez mais perto do nosso cotidiano, foi o chatbot, tá? Da Elisa, tá? Que vai demonstrar habilidades de processamento da linguagem natural, só que num contexto bastante limitado. Quando eu estou trazendo esse tipo de reflexão, pessoal, é porque a gente usa no dia a dia a inteligência artificial. E às vezes a gente fica até bravo com isso. Às vezes você precisa ligar para um sistema de atendimento ao consumidor, de uma operadora de telefonia, que eu acho que todo mundo já fez isso, e você está lá, agora ligou para nós, que legal que você ligou, digite aí o seu CPF. Agora digite 1 para resolver tal tipo de problema. Digite 2 para resolver tal tipo de problema. Digite 3 para isso, 4 para aquilo, e digite 0 se quiser falar com um dos nossos atendentes. Há algum tempo a gente ligava, já falava com os atendentes. Esses atendentes deixaram de existir e a inteligência artificial passou a responder por isso.
Então, eles já sabem quais são os problemas. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Os nossos smartphones, muitos deles aí, vocês sabem, tem um software que você pode acionar as atividades, as funções do teu smartphone pelo controle de voz. Esse controle de voz, ele vai reconhecer não só a tua voz, como ele vai executar as suas demandas. E se você fizer algum questionamento, ele vai trazer a resposta. Tá? A gente, pelo menos, né, quem tem pelo menos aí mais de 20 e poucos anos, aprendeu a desenvolver esse tipo de habilidade no nosso dia a dia. Eu tenho dois filhos aqui em casa, um com 7 e um que vai fazer 10 anos. São crianças que já nasceram nesse universo de uso do touchscreen, de toda essa comunicação agilizada que as redes sociais promoveram nos últimos anos. E o meu mais novo, de 7 anos, ele tem dúvida, ele pergunta para a Alexa, tá? Um dispositivo que tem em casa que ele faz o questionamento, vai chover hoje, que horas são? Às vezes ele tem dúvida da escola, e aí é que está a grande sacada da gente saber como e quando utilizar essa inteligência artificial. Talvez para nós que estamos em sala de aula, como professores, na qualidade de atuação docente, nós vamos precisar encontrar os meios, porque uma criança dessa de 7 anos, ela resolve o problema dela usando a inteligência artificial. Ela nem sabe que é a inteligência artificial. Do jeito que a gente está discutindo aqui, pensando nessa evolução histórica. Então, essas máquinas, sim, elas revolucionaram desde a antiguidade, lá do exemplo que eu dei para vocês, da máquina que foi encontrada para prever situações astronômicas, eclipses. Lá na antiguidade grega, 2.100 anos atrás, estima-se que a ferramenta ela tenha mais ou menos 2.100 anos, tá? Tudo isso vai revolucionar a maneira como informações, como dados, vão sendo processados e essas informações vão sendo compartilhadas. Isso abre portas para o surgimento hoje de novos aplicativos educacionais. Então, a maneira como os dados vão ser processados e as informações compartilhadas é um dos pontos que merece atenção nessa nossa reflexão sobre o uso da inteligência artificial no ofício docente, na sala de aula. Chegando mais próximo à contemporaneidade, chegando no presente, de fato, nós temos essa internet, então, como eu acabei de falar, integrada na nossa vida diária. De maneiras que às vezes a gente nem se percebe, o exemplo que eu trouxe aqui, o exemplo que acontece aqui em casa. O uso desses assistentes pessoais virtuais, um Siri, a Alexa, o sistema de recomendação de plataformas de streaming, como Netflix, o Amazon Prime, que você sabe, tem um monte de filme lá, e às vezes eu não vejo mesmo o filme que está lá naquela prateleira, que você vê. Por quê? Porque tem todo um sistema de algoritmo que já vai entregar para você aquilo que é de teu interesse. A mesma coisa que todo mundo aqui já deve ter escutado falar, que às vezes a gente está discutindo aqui hoje, vamos conversar aqui, fala no fogão. Então, tem, né, um fogão de 6 bocas ali, que tem um forno autolimpante, com um grill que deixa os nossos assados com aquela carinha de restaurante, tudo gratinado, bonito. Se a gente começar a falar isso aí perto do teu smartphone, pode ter certeza, tá, que daqui a pouco, na tua rede social, você vai receber alguma mensagem apresentando um fogão similar na venda em alguma grande loja, algum grande magazine, por exemplo, aí, tá? E esse algoritmo, ele escutou você falar, tá? Né? Ele processou isso e vai entregar. Então, aí tem também um outro ponto de atenção que eu quero discutir com vocês, quero trazer com vocês, antes de abrir um espaço aí para discussão mais daqui a pouco, da necessidade de personalização. Quando a gente vai fazer uso dessas tecnologias, vai fazer o uso, vai querer entregar a inteligência artificial, eu, como professor, eu vejo isso como um facilitador.
Porque eu consigo, numa sala de aula de 20, 30, 40 alunos, eu consigo, com esse tipo de mecanismo, eu consigo identificar quais são defasagens, quais são necessidades específicas de cada um daqueles alunos que eu não conseguiria antes, que eu não conseguia 20 anos atrás. E esse é o caminho da personalização. Essa personalização, a gente fala muito disso quando trabalha com educação à distância, que vocês podem assistir aulas assíncronas no momento em que vocês quiserem, que vocês puderem, dentro daquele período de responder provas, você pode fazer de manhã, o outro pode fazer à tarde, o outro pode fazer à noite, um faz de madrugada. Isso aí já é uma personalização. Essas são demandas da sociedade que a tecnologia, que as novas ferramentas possibilitaram que a gente trouxesse uma resolução imediata, prática. Tudo isso, então, faz parte. Os algoritmos, como eu falei, que vão funcionar para o Netflix, vão funcionar, por exemplo, para uma rede social, vai trazer aquilo que é de teu interesse, vai direcionar, ele vai ser utilizado, ele precisa ser utilizado na educação. Já foi ventilado, né, já foi sinalizado que um dos interesses do Instituto, do INEP, tá, que é o instituto que organiza os exames, as grandes avaliações externas da educação brasileira, como, por exemplo, o FAEB, né, a antiga Prova Brasil, e o próprio Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e até do ensino superior depois, tá? O interesse do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, é que a prova seja, de fato, uma prova digital, mas não uma prova digital como ela está sendo aplicada nesses últimos 2 anos ali, que é apenas a digitalização da prova impressa. É uma versão PDF que os alunos respondem, basicamente, num computador. Tá? Uma prova digitalizada, usando inteligência artificial, ela pode verificar, de fato, quais são as habilidades, competências e habilidades que o aluno possui. E daí, se ele já possui essa competência, essa habilidade, a inteligência artificial ela pode direcionar para que venha uma questão, venha uma atividade mais complexa, para saber se ele tem aquele nível mais além. E se ele não tem, vai manter naquele nível até eu entender que ele consegue ir além. Tá? Isso já aparece em alguns softwares, algumas plataformas educativas, em modelos que são normalmente denominados de trilhas de aprendizagem. Essas trilhas de aprendizagem elas vão apresentar algumas informações para verificar qual é o conhecimento prévio do estudante. O professor consegue, por meio disso, então, compreender como é que ele vai organizar o planejamento. A minha turma aqui, essa minha turma tem 40 alunos, a grande maioria dos alunos, 80%, domina esse conhecimento prévio, então eu posso ir além. Veja que daí o planejamento é um planejamento constante. Há algum tempo eu ia para escolas nas quais eu trabalhei e pediam para que eu organizasse um planejamento no início do ano, planejamento do ano inteiro, sem ainda nem ter conhecido os estudantes. Então, na semana pedagógica, eles falavam, organiza aí o planejamento. Você nem conhecia os estudantes, como é que você organiza? Né? E era assim que a gente fazia, né? Como que a gente fazia? Fazia do jeito que fazia, do jeito que a gente tinha condições, mas na hora que você vai conhecer os seus estudantes, o que começa a acontecer? Você vai falar, eu preciso modificar o meu planejamento, preciso replanejar, preciso mudar a rota. Então, tudo isso faz parte desses desafios da educação, mas são oportunidades. Então, vamos pensar ali, pessoal, tá? Outras possibilidades para o futuro. Se a gente olha para o futuro, a possibilidade da inteligência artificial, vamos considerar, elas são ilimitadas. A gente nem sabe ainda onde é que a gente vai chegar com tudo isso. A inteligência artificial ela tem o potencial de revolucionar setor como o da saúde, gargalos como o da saúde. Situações como as que a gente vivenciou recentemente com a grande pandemia de 2020, do Covid. Tá? Imagine só, pessoal, a gente consegue, de maneira muito rápida, com o aplicativo, diagnosticar uma pandemia como essa. E resolver o problema evitando a mortandade de centenas e milhares de pessoas. Então, inteligência artificial para analisar
setores, dados médicos, tá? Mas precisa ter a informação para alimentar essa inteligência artificial e a inteligência artificial, então, poder trazer isso aí. E vários médicos que, inclusive, hoje passam a usar a inteligência artificial, que ele consegue fazer o diagnóstico presencial, ele vai lá, ele junta aquela informação e processa em softwares que vão trazer um diagnóstico muito mais preciso. E vão, obviamente, oferecer a resolução de maneira mais eficaz. Então, falsos diagnósticos ou diagnósticos equivocados podem sim ser resolvidos com o uso da inteligência artificial. Não exime, obviamente, e não descarta a necessidade da consulta médica presencial. Mas é possível, sim, para determinados tipos de atuação, você fazer uma consulta online. Ou, de fato, usar a inteligência artificial sem conversar diretamente com um médico humano. Na educação, vamos trazer para a educação essa reflexão, inteligência artificial, então, ela pode criar experiências de aprendizado, como eu falei, que elas precisam ser personalizadas. Se eu pego a Base Nacional Comum Curricular, ela está trazendo isso, o aluno tem que ser protagonista, ele vai ser protagonista do seu projeto de vida, e cada um tem um projeto de vida diferente. Então, a inteligência artificial vai poder ajudar os alunos a atingirem o seu potencial máximo. Nisso tudo, então, a gente vai discutir que a aplicabilidade disso tudo é para que a gente tenha sistemas, então, depois da década de 70, 60, 70, década de 80, a gente vai ver isso aí já começar a aparecer. São regras, são raciocínios, são sistemas que vão ser equipados, que vão trazer a tutoria e vão orientar processos educativos. Vão trazer a experiência de processos de aprendizagem que são personalizados cada vez mais. E daí a gente vai ter, por exemplo, o aprendizado baseado na computação, o CBL, tá? O computador vai ser usado para fins de instrução, enquanto o hardware e o software do computador e os demais periféricos, enfim, eles vão ser componentes desse ambiente educacional. Se a gente vai falar de educação à distância, vocês têm que ter um computador, tem que ter a máquina, vai precisar ter um processador, vai ter que ter o software, tá? Vai ter que ter o software para fazer a leitura disso tudo, vai ter que ter um periférico, um mouse, vai ter que ter uma câmera, um microfone, um fone. Tudo isso daí, hoje, faz parte desse ambiente educacional. Então, é uma era na qual a gente veio experimentando desde a década de 80, com cada vez mais ênfase, com cada vez mais profundidade, programas educacionais cada vez mais multimídia. Tá? Quem tem mais ou menos a minha idade aí, tá? Que já está quase beirando aí os 50 anos, pessoal, vai lembrar de ter visto na Rede Globo o telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau, trazia o que uma educação à distância, mas ainda não trazia exatamente muito dessa inteligência artificial. Com o surgimento da World Wide Web, a internet, o www, nós vamos ter aí sim uma plataforma global para onde o aprendizado online, os sistemas de gerenciamento de aprendizagem, os sistemas de gestão da aprendizagem, o LMS, vão começar cada vez mais a serem usados e desfrutados. O Pierre Levy, ele vai comentar lá, quando ele fala do cibercultura, no livro da cibercultura, a gente está entrando num momento no qual a internet vai virar uma grande vitrine do espetáculo. E muito tem isso sim, isso se comprovou, isso se verificou nesses últimos 20, 30 anos ali. Principalmente nos últimos 20 anos. Essas ideias do Pierre Levy se concretizaram. A gente tem hoje um TikTok, tem hoje outros aplicativos aí que trazem aquela ideia do Marshall McLuhan, que ia ter os 15 minutos de fama com a televisão lá na década do século passado, quase, 80, uns 60 anos, 80 anos atrás, aí, 60 anos atrás,
tá? Vai trazer o quê? A ideia dos 15 minutos de fama. Hoje, os 15 segundos de fama, a gente vai ter um monte de influencers digitais que estão usando isso. Então, quando a gente traça esse histórico e conecta tudo e constrói essa rede para melhor compreender o que é a inteligência artificial, talvez fique mais claro como que a gente pode usar isso. Então, são pontos, veja que eu estou trazendo aqui vários elementos para a gente refletir sobre como que a gente vai usar essa inteligência artificial, como vai usar essas ferramentas, uma colaboração online, reformulando cada vez mais esse cenário educacional que demanda isso. A nossa sociedade, né, as escolas, elas vêm sendo, há mais de 150 anos, um reflexo das demandas do mundo. Tá? Aquela escola com a sala de aula, com carteiras enfileiradas, e um aluno olha a nuca do outro o tempo inteiro, o professor só falava em cima do tablado, e era o grande manda-chuva, o grande capataz, era o capataz da fábrica, na qual tinha, né, aquela fábrica no século XIX, com as máquinas separadas, e que o trabalhador tinha que produzir mais para gerar o lucro que o sistema capitalista prevê, e um não podia se dispersar, atrapalhando a produtividade. Então, o capataz estava lá para controlar, o professor entra como o detentor da sapiência, de todo o conteúdo, e isso foi mudando. E foi mudando nos últimos anos, nas últimas décadas, e hoje a gente se encontra numa era de. Só um pouquinho, pessoal, vamos fechar aí os microfones, tá? Porque senão atrapalha a nossa aula aqui. Tá? Só um pouquinho. Então, continuando, tá? A gente hoje se encontra numa era de inteligência artificial avançada na educação. Os algoritmos de aprendizado, com máquina, com processamento de linguagem natural, Siri, Alexa, isso aí, permite sim que as plataformas de aprendizado adaptativo possam personalizar o conteúdo e se adaptem aos estilos de aprendizado individualizados. Sistema de tutoria inteligente, para dar feedback, para dar retorno, para fazer correção, percepção do teu avanço em tempo real, inteligência. Cada vez mais as plataformas educativas vão precisar fazer uso disso. Uma plataforma como a Unifael vai trazendo cada vez mais avanços, porque na hora que você está desenvolvendo, seja de madrugada, seja de manhã, à tarde ou à noite, a inteligência artificial vai poder trazer o quê? Percepção em tempo real da tua aprendizagem, favorecendo, otimizando, aprimorando o teu resultado educacional. Eu acho que essa é a grande sacada de tudo isso. Pensando, tá, se a gente olhar a internet, a inteligência artificial no universo educacional, a gente tem possibilidades imensas. Chatbots com tecnologia de inteligência artificial para ajudar os alunos, análise preditiva, ou seja, já sei o que vai acontecer, o professor sabe, às vezes você planeja uma aula, você vai para a sala de aula, você faz uma provocação, você já sabe o que os alunos vão trazer. Só que a inteligência artificial ela vai conseguir atender cada um dos alunos, identificando o aluno que tem necessidades, tem defasagens, precisa de um acompanhamento especial, vai integrar realidade virtual com a realidade aumentada, esses recursos que já estão cada vez mais em uso. Hoje eu trabalhei em sala de aula com alunos do ensino médio falando sobre período medieval, e a gente acabou de entrar no museu da Inglaterra, a National Gallery de Londres, e a gente usou o recurso no smartphone da realidade aumentada para verificar uma obra de arte que está lá depositada em Londres. A gente não tem condições de ir para Londres hoje. E eu vou conseguir trazer tudo isso aí. Então, são experiências de aprendizado cada vez mais imersivas que ampliam o nosso horizonte. Então, vamos lá, né? Tentando chegar aqui ao encerramento dessa minha reflexão, inteligência artificial, tá? Ela vai além da mera automação, ela vai englobar o aprendizado da máquina, pela máquina, vai englobar processamento de linguagem natural, visão computacional e muito mais. Tá? Justamente para quê? Como eu falei no início, há alguns minutos, tá? Para replicar, para fazer a mesma coisa que a inteligência humana faz. Para tomar decisão no lugar
do homem, ou seja, as máquinas tomando decisão. Na educação especificamente, então, pessoal, a inteligência artificial, ela desempenha e desempenhará cada vez mais um papel de extrema importância. Ela vai nos capacitar, nós educadores, nós docentes, vai nos capacitar a criar experiências cada vez mais adaptáveis e personalizadas. Isso é importante. Tá? Ela vai ajudar a escola a automatizar tarefas administrativas. Vai processar tudo isso aí. Tá? Faz tempo já que eu não lanço manualmente notas de alunos. Ou é numa planilha do Excel ou é num software desenvolvido especificamente para isso, em cada uma das escolas que eu trabalho, certo? Eu lanço tudo online. Eu faço chamada online. Numa das escolas é no computador, outra escola é direto no smartphone, por meio de um aplicativo, certo? Então, tudo isso faz parte da nossa, da nossa atuação, do nosso ofício de docente para poder fazer o uso da inteligência artificial. Eu comentei no início, tá? Eu acabei de prestar atenção aqui, eu tenho mais alguns minutos aqui para chegar até às 8, é isso, né? A gente vai até às 8? Isso, Quer dizer, até às até às 8. 21, até às 21, né? Até às 21, mas Começou iniciando às às 20, 20. e exatamente, tá? Então, eu falei que traria também uma provocação para vocês sobre considerações éticas, considerações morais do uso da internet, da internet e da inteligência artificial na educação, tá? É extremamente complexo, é algo que não podemos nos limitar, por exemplo, à simples constatação de que os alunos estão usando o chat, por exemplo, tá? Essas ferramentas o chat GPT ou essas ferramentas generativas para copiar e apresentar as informações como se fossem eles que copiaram. Antes mesmo da gente começar a falar sobre IA, inteligência artificial na escola e tudo mais, eu sempre questionei, discuti o fato de que os alunos agora é geração copy-cola, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Pessoal, mas quando eu estava na educação básica, quando era primeiro e segundo grau, eu era de uma geração copy-cola sem a ferramenta da computação digital. Porque o que eu fazia? Eu ia até a enciclopédia, a Barça, que tinha na minha casa, e eu copiava na folha de papel ao maço. Tá? Eu não fui orientado a criar a partir de lá ou construir um texto autoral. Eu simplesmente copiava. E quando eu comecei minha atividade docente, eu cansei de receber folhas de papel ao maço, no qual alunos, na atividade mecânica de simplesmente copiar a informação que estava na enciclopédia ou no livro impresso, trazia lá no meio do manuscrito, veja a figura ao lado, e não tinha figura ao lado. Quer dizer, era tão automático o exercício de cópia que nem se davam conta que aquele parênteses, veja, figura ao lado, ele tinha sentido na enciclopédia na qual tinha uma imagem. Naquele texto copiado, o manuscrito não tinha imagem, mas era dessa maneira que eles entregavam. Tá? Então, considerações éticas. Primeiro, entender que a gente vive num mundo que é repleto de informações, as informações são cada vez mais facilmente acessáveis, tá? As questões que precisam ser refletidas e discutidas, questão de plágio, a questão de cópia, a questão de violação, certo? A questão de proteção dos direitos autorais, de interesses de alunos e educadores, a questão, né, gerenciamento cuidadoso que a gente precisa tomar conta para pensar em tudo isso, certo? Então, tudo isso desperta a nossa atenção para essas questões que são questões éticas do nosso exercício, de como é que a gente vai pensar tudo isso. Já tentando finalizar essa minha reflexão, eu acho que para vocês que são estudantes, para a preparação para a execução do projeto de vida docente de vocês, a gente precisa analisar como que uma plataforma, por exemplo, de aprendizado, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma plataforma de aprendizado de idiomas, tá? Ela pode, por exemplo, utilizar a inteligência artificial
para analisar justamente o quê? Padrões individuais de como cada um aprende, adaptando o conteúdo para cada um. Vamos pensar, tá aprendendo a falar, tá se alfabetizando. Eu tenho uma criança aqui em casa hoje que, se estiver lendo um texto aqui, vai pegar um texto aqui que tem R, ele vai lá, quadrinhos. Impressionante. Que é o exercício que o meu filho pequeno tá desenvolvendo. A inteligência artificial pode auxiliar nisso, identificando pela leitura da voz que ele precisa, tá, desenvolver não só essa proficiência idiomática da língua materna, no nosso caso aqui, nesse exemplo que estou te dando, mas também no cultivo de outras habilidades que são socialmente necessárias, como a comunicação, como a consciência cultural, a adaptabilidade. Tudo isso precisa ser considerado quando a gente faz essa reflexão. Então, olhando para frente, olhando para o futuro, o papel da inteligência artificial na educação, ele vai se expandir com uma velocidade e com uma intensidade cada vez maior. Não vai retirar o docente, não vai retirar o professor da sala de aula. Desde o conteúdo que vai ser gerado por uma inteligência artificial, tá? Até a análise preditiva, a IA, a inteligência artificial, ela vai continuar moldando o cenário educacional. Tá? Antes de iniciar essa... Por favor, pessoal, fechem os microfones. O professor Norton quer finalizar essa reflexão que ele está fazendo, e se a gente continuar com os microfones abertos, vai atrapalhar esse finalzinho da aula. Então, finalizando aqui, tá? Antes de começar a nossa apresentação, estava dando uma verificada aqui em rede social profissional, e vi ali, né, um grande conglomerado educacional anunciando aí que está com um setor, está com um braço da sua grande empresa, da sua corporação, para a tecnologia educacional, e que eles estão trazendo novidades. Pessoal, as novidades virão, e virão, queiramos ou não, certo? Para nós que somos professores, esse exercício que a Unifael está propondo aqui, um workshop no sentido estrito da palavra, como é que a gente vai usar isso aqui para o trabalho, tá? Uma exposição de como é que eu vou usar isso aqui para o trabalho, como é que eu vou aproveitar tudo isso daí. Inteligência artificial, ela não vai ser apenas uma ferramenta, ela vai ser uma transformação na nossa atividade docente. Nós vamos aprender usando a inteligência artificial, a gente vai ser mais eficiente sabendo usar, e vai permitir que os nossos estudantes possam se desenvolver mais e melhor com a inteligência artificial. Então, eu trouxe no início da minha fala uma provocação, tenhamos medo, temor de que ela substitua, não substituirá, mas vingará o professor, aquele que conseguir fazer o melhor uso, tá? Vai ser o professor que vai vingar para esse novo cenário, para esse novo universo da educação, vai ser o professor que vai conseguir fazer o melhor uso, vai conseguir entender, vai conseguir aplicar e usar a inteligência artificial de maneira ética, guiando o nosso planejamento, a nossa trajetória, para que a gente possa navegar nesse universo da rede, da internet, usando a inteligência artificial. Então, para não avançar mais aqui, porque eu acho que o tempo faltam 5 minutos aqui, né? Eram essas as reflexões que eu queria trazer para vocês. Vejam que existem muitas informações, existem muitos benefícios. O título desse workshop é justamente esse: uso da inteligência artificial na educação. Eu quis trazer para vocês benefícios. Então, vejam que em momento algum, pelo menos foi o que eu tentei fazer, eu vim aqui para falar mal da inteligência artificial. Eu vim trazer justamente quais são os benefícios, como é que a gente pode utilizar, e, obviamente, apontar aí quais são os desafios. Tá? Se esse é o benefício, como é que eu tenho que atuar para que ele possa ser benéfico, para que ele possa
é ser, de fato, trazer resultados de aprendizagem mais significativa para os meus estudantes. Então, parte do que eu desenvolvi e apresentei aqui para vocês é o que eu tenho vivenciado, o que eu tenho experimentado, não só na prática da educação básica, com aulas, alunos nos anos finais da educação do ensino fundamental e no ensino médio, também na educação superior, mas com essas discussões que a gente tem proposto. Então, em linhas gerais, acho que era isso. Não sei se, Edicleia, nós temos algum espaço para comentário, Então, você pontuou. Então, professor Norton, excelente a sua fala. E assim, no decorrer aqui do workshop, apareceram sim algumas perguntas, algumas colocações, porém, eu nem levei e atrapalhei porque você veio respondendo todas, sabe? Certo. Então, quer dizer que realmente alcançamos o nosso objetivo aqui, porque a sua fala trouxe sim, né, os benefícios, os desafios, como usar, né, trazer isso a nosso favor. Então, por isso que eu nem atrapalhei, porque não achei necessário, porque você veio respondendo todas as dúvidas. Eu acho que ficou muito clara a sua fala, e assim, eu acho que deu para deixar bem claro essa questão da inteligência artificial, que gerou aí, né, nos últimos tempos aí grandes dúvidas e perguntas a respeito, mas aqui você foi claro, né, trouxe lá uma história realmente, e isso eu acho que conseguiu prender a atenção aqui do início ao fim. Muito bom, professor. Agradeço imensamente por ter vindo participar com a gente né, e trazer uma fala tão produtiva que eu acho que vai esclarecer muita coisa aqui. Que E, bom, com então. certeza, ajudar aí os nossos futuros professores a como utilizar e como trazer a inteligência artificial a favor, né? Que é isso que nós temos que fazer, é o nosso papel aqui. Perfeito. Então, tá bom, eu agradeço aí. E lembrando, pessoal, isso aqui é apenas um pontapé inicial, obviamente, que para a gente entender, a gente Uma precisa se reflexão aprofundar. inicial, né? Que tem Exatamente. muito, né? Que a gente pode ir muito além disso, né, professor? Exatamente. Então, a gente está aqui na Unifael à disposição para auxiliar nesse sentido, tá bom? Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez, desejando aí uma boa noite e um bom trabalho na aprendizagem que vocês estão desenvolvendo aí. Boa noite, pessoal. O link da aula ficará disponível na sala de aula de cada disciplina que vocês estão vinculados, tá? Então, até mais, professor Norton. Até uma Até mais, próxima. boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.